que diabos a imprensa tá cobrindo toda essa manifestação dessa maneira um tanto quanto estranha? O que o Lula achou das manifestações de ontem? Por que ninguém fala do impeachment até agora do Lula? E eu não tô aqui falando que esse impeachment vai passar, como eu disse, vamos dizer, a peça é um tanto quanto fraca. A questão é, por que a cobertura dos nossos jornalistas democráticos sobre eventos e fatos que não são bons pro governo federal costuma ser ou nula ou negativa? Obviamente você já sabe a resposta. Muita gente está na folha de pagamento e também existem as convicções profundas e verdadeiras no coraçãozinho dos jornalistas, que de fato gostam do governo federal e mais do que gostar do governo federal, gostam e encampam as ideias de esquerda. Porém, há uma estratégia perversa também sendo tocada nisso. Afinal, se quem paga a banda escolhe a música, algum tipo de música está sendo tocada para você não ouvir o barulho, não só das ruas, mas das redes. Entenda tudo nesse vídeo. Roda a vinheta. Meus amigos, antes de continuar, tá vendo essa aqui? É a nossa valete magnífica, a nossa valete velha de guerra, tá? Essa edição maravilhosa, a edição que tem a maior tiragem já feita na história da valete, tá disponível para você. Basta você entrar neste link aqui e se inscrever. O link Novos Valores, preços mais baratos para que você possa ser um assinante da revista. Bora, se inscreve na valete e venha aprofundar o seu raciocínio. Molecada, eu tô um tanto quanto curioso para ver os desdobramentos da manifestação de ontem. Não porque, sei lá, eu sou um bolsonarista, algo que não sou, e estou querendo ver e xingar os caras. Não, não é nada disso. Eu quero entender qual é a estratégia que está sendo traçada pelo governo federal, porque vamos combinar que a ideia de que vamos fingir que nada aconteceu, que eles vêm fazendo, por exemplo, com o pedido de impeachment com quase 150 assinaturas contra o Lula, não já tá colando, não. As redes sociais, elas têm volume de dados, volume de informação suficiente para fazer com que as pessoas saibam do que está acontecendo, independentemente de uma cobertura da Globo News, por exemplo. Então, se a cobertura do noticiário político, ela finge que certas coisas não acontecem, mas esses atos, esses elementos e esses temas estão sendo discutidos, obviamente que o monitoramento que o Lula faz, e que ninguém aqui se iluda, eles contratam os maiores monitoramentos de mercado, todos, o Bolsonaro também contratava, tá dando pra ele que o tema tá quente. E ele vai ter que lidar. Fingir que o problema não existe é a pior forma de tratar o problema. Parece o Steve Jobs, que quando descobriu que tava com câncer, falou, não, vou fingir que não tem nada, vou ficar tomando suco de cenoura e vai dar tudo certo. Deu metástase e morreu. Então, a ideia que vem sendo tocada pela comunicação do Lula, de que ele tem que, vamos dizer, ignorar esses fatos, não é exatamente a ideia mais inteligente. Então eu tô acompanhando o noticiário, tô tentando entender o que vem aí. Se a imprensa tá na folha de pagamento do PT, e se a imprensa hoje serve o governo Lula, a imprensa vai dar algum tom, mas não tá vindo nada. E pior, o que tá vindo aí é uma das coisas mais condescendentes e babacas que você pode imaginar. Isso que você tá vendo aí na tela é a Elaine Cantanhede. Essa aí, vamos dizer, é uma das figuras que mais pagam mico na internet, na TV e tal. Ela é tanto da Globo News, parte daquelas jornalistas que ficam no celular. Ai, o ministro do Supremo acabou de me contar. Vocês já viram, né? A turma do jornalismo de WhatsApp. Mas ela também escreve no Estadão. E ela cometeu isso que você tá vendo. Basicamente, ela se comporta como uma consultora de comunicação pro Lula. Escuta, Lula, olha, é importante acompanhar o eco das ruas, porque esses fascistas estão vivos. Então é importante você mudar a comunicação. Quantas vezes a gente não viu na Globo News críticas a declarações do Lula, não no sentido objetivo do que ele disse, mas sim no sentido consultivo. De, veja, Lula, você acaba aumentando a energia dos seus adversários, se comportando desse jeito. Vamos melhorar a comunicação aí, Lula. Agora mesmo, com as declarações antissemitas do Lula, a linha geral da imprensa amiga, a imprensa a favor do governo, foi essa, a de, pô, Lula, não dá pra te defender, meu irmão, aqui você errou, e veja só, você não é um antissemita, nós sabemos muito bem, mas este caminho aqui acaba te isolando no cenário. Ou seja, a imprensa cumpre um papel público de, vamos dizer, oferecedora de dicas. Tô aqui, ó, eu sou um consultor, tá? Consultor de imagem do Lula. Maquiadores de linguagem política perversa. E obviamente, galera, obviamente que isso não é apenas desonesto, mas isso não funciona e denota também dificuldade deles em estabelecer de forma ativa qual a narrativa oficial que o governo tem sobre um tema. E é disso que eu vou falar aqui. Toda vez que você quer avaliar a fraqueza de um governo, você vê a incapacidade dele em criar uma determinada narrativa, ou uma explicação, ou apenas mostrar a verdade dos fatos sobre um problema que incomoda ele. Quando ele demora e os seus porta-vozes se comportam como consultores, significa que esse governo
no seu QG, na sua torre de comando, tá confuso. E essa confusão faz sentido. O que nós sabemos nos bastidores é que o Lula se isolou. Ele sequer ouve os petistas. Ele gosta de ouvir a Janja e alguns poucos aliados no entorno dele. Vive bêbado, tomando seus uísques japoneses, e não sou eu que estou falando isso, são lideranças partidárias dos maiores partidos do Brasil que já se encontraram com o Lula e acabam vendo essa cena. Todo final de tarde, o homem meio cansado, com a cara meio caída, copinho de uísque, tomando e reclamando da vida. O Lula tá amargurado, tá de saco cheio, ouve demais a Janja, já avisou que é pra todo mundo ouvir a Janja e não ouve muito seus aliados. Então dali não tá partindo a estratégia pra enfrentar todos os problemas pra ele que estão vindo. E aí essa massa fica confusa. O ato de ontem, não adianta a gente ficar se iludindo. O ato de ontem foi grande. Foi grande e deixa um recado pro governo. E qual o recado? Que se um ato fosse convocado com um teor de impeachment, com um teor de enfrentamento às declarações antissemitas do Lula, com um teor de enfrentamento ao governo como um todo, porque é uma fila de absurdos que o governo vem cometendo. Um exemplo, a indústria da invasão de terras que o PT patrocina, relação com o crime organizado, defesa de uma agenda pró-bandido, aumento de impostos. Aqui, ó, fui listando de cabeça um monte. Isso aí pro governo vira um problemaço. É um problemaço que tá contratado. Se vocês derem uma olhada nos perfis de Twitter, ligados a, não nem digo uma certa direita, ligados à visão de mundo pró-Estados Unidos que rolam aí. Por exemplo, o Visegrad, que defende Israel, defende Ucrânia. A manifestação foi tratada não como um ato em defesa do Bolsonaro, porque aquilo foi um ato em defesa do Bolsonaro, mas sim, presta bastante atenção, como um ato contra o antissemitismo do Lula. Já é uma forma que o mundo está encarando o que acontece aqui como ataque ao Lula, porque o Lula se aliou à China, se aliou à Rússia e se tornou um adversário daquilo que a gente chama de Ocidente. Então o clima está pintando não só de isolamento internacional, mas sim de um possível processo de aceleramento da crise de opinião envolvendo o Lula e de um desgaste muito grande do seu governo. Obviamente ele deveria saber isso, e eles não sabem como tomar medidas. Ele vai fazer o quê? Ficar ouvindo a Elaine Cantanhede? Vai ouvir a dica de um ministro do Supremo? Ele não tem o que fazer. E a verdade ele não tem o que fazer, porque seu governo, que não tem nada a oferecer, optou por um radicalismo. Para ele é interessante querer talvez polarizar com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é a sombra que faz bem para ele, e o Bolsonaro, quando participou da soltura do Lula, porque participou e ele mesmo disse... E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo, quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada é para ser verdadeira? Por mim, se eu fosse pensar politicamente, é muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Acredita que a polarização levanta os dois, mas eu não acho que isso vai acontecer com o Lula. Ele não tá com a base quente para isso, e ele tem ainda mais 2 anos e meio de mandato, que serão desgastantes porque não haverá crescimento econômico. Os rios de cerveja, as montanhas de picanha não estão aparecendo no horizonte. E o que ele vê aí são, na verdade, massas de pessoas inconformadas com o seu governo, primeiro levantadas, erguidas pela energia bolsonarista, mas depois que podem se tornar algo muito pior, que seria a massa de pessoas antipetistas em todo o território nacional, simplesmente dizendo não pro seu governo. E aí? Você acha que isso pode acontecer? Você acha que o Lula pode passar por uma crise extensa e longa e desgastante? Você acha que isso pode ter efeito nas eleições municipais, atrapalhando a candidatura de Boulos, de candidatos a vereador, não só do PT, mas também do PSOL? Comente aqui com a gente, dê sua opinião. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer entender esse tipo de análise de maneira ainda mais profunda, vem pro Clube MBL. É R$1 por dia e você ainda ganha uma revista Valete. É sensacional, a cobertura que nós fizemos ontem da manifestação foi gigantesca, e fica aqui o convite meu pra você, para que você entenda que informação é poder. E toda vez que você se informa menos que alguém, você tem menos poder não só de compreender a realidade, mas de alterar a realidade ao teu redor. Então vem pro clube, que nós queremos empoderar você e a tua família. Espero que você tenha gostado. Beijo e abraço para todos vocês.